Olá amigos, eu sou o Rogério Betim, sejam muito bem-vindos aqui ao seu canal de denúncias no YouTube. Gente, infelizmente eu não tenho boas notícias para trazer a vocês. Gente, o que está acontecendo? O Lula está preso, certo? Certo, o Lula está preso. A candidatura dele foi cassada pelo TSE na última sexta-feira de madrugada, certo? Certo, foi cassada e o TSE decidiu que ele não pode mais ser candidato. Beleza? Beleza. Agora, isso é definitivo? Já é garantido, 100% garantido? Não está certo, não está 100% garantido. E o Lula ganhou um grande fôlego hoje no Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Os advogados do Lula recorreram, entraram com um recurso no STF, o Supremo Tribunal Federal, que é a máxima corte no Brasil, é quem manda no Brasil, é quem decide as coisas pela justiça brasileira. Entraram com um recurso solicitando a anulação da cassação, né, da candidatura dele, para que ele possa ser candidato nas eleições, e eles colocaram isso como argumento da defesa, a recomendação da ONU lá dizendo que o Brasil tem que aceitar, tem que acatar a recomendação da ONU. Beleza. Eu tinha falado a vocês aqui, até no vídeo, né, sexta-feira, sexta, sábado, que não adianta entrar com recurso, que não tinha problema, ia perder de qualquer jeito. Mas não foi bem assim o que aconteceu. O que aconteceu? O STF, o Supremo Tribunal Federal, que é quem vai decidir realmente se o Lula vai ser candidato ou não vai ser candidato, sabe o que o STF fez? Acabaram de decidir que o relator deste caso, deste recurso do Lula, vai ser o ministro Edson Fachin. Quem é o ministro Edson Fachin? É o único ministro que estava lá naquela sessão do TSE que votou a favor do Lula, dizendo que o Lula deve sim ser candidato e que o Brasil deve sim aceitar a recomendação da ONU. Reafirmo, concordando-se ou não com a teor da decisão do comitê, impende cumprir, enquanto perdurar a medida provisória. E sabe o que vai acontecer agora? Agora tem duas coisas que podem acontecer. Uma, o ministro Edson Fachin ele pode decidir sozinho aceitar o recurso do Lula e devolver a candidatura a ele, ou ele pode jogar isso para o plenário do STF e deixar o plenário, todos os outros ministros, né, os 11 ministros do STF, decidirem a respeito desse recurso do Lula. Ou seja, resumindo, a decisão da candidatura do Lula, se ela vai ser aceita ou não, está nas mãos do petista Edson Fachin. Por que petista? Porque ele já foi militante petista, trabalhou e apoiou na campanha do Lula e da Dilma e é o único que votou a favor da candidatura do Lula no TSE sexta-feira passada. Então, estamos todos nas mãos do Edson Fachin. Olha que beleza! Aí vocês me perguntam, Rogério, o que você acha que vai acontecer? O ministro Fachin vai decidir sozinho e devolver a candidatura para o Lula ou vai jogar para o plenário? O que será? Tem um porém. Antes de responder essa pergunta a vocês, tem um porém. Olha só, se o ministro Edson Fachin decidir sozinho, ou o plenário do STF, mas se for decidido que o Lula pode ser candidato, sabe o que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, ele volta a ser candidato, volta a aparecer nas campanhas, ele pode dar entrevista, participar de debate e tudo mais, ele pode fazer campanha para a candidatura dele, porque ele é candidato, vai ser candidato. Sabe qual é a outra consequência disso? Ele vai ganhar a liberdade. O Lula vai ser solto, porque não vai ser possível ele fazer campanha preso dentro da cadeia. Então, na prática, ele vai ficar livre. O Lula vai ser livre. Esta é a maior consequência. E assim, antes de responder essa pergunta, antes de dar a minha opinião para vocês, o que eu acho disso tudo, eu vou mostrar a vocês essa notícia que saiu hoje de madrugada na Veja e saiu também no site do G1, site da Globo, saiu agora, faz 5 minutos que saiu. Eu vou mostrar essa notícia a vocês, explicar bem certinho, e daí eu volto para finalizar o vídeo e falo a vocês o que eu acho que vai acontecer, tá bom? Olha só, amigos, muitas vezes, antes de postar um vídeo no YouTube, eu antecipo aqui para os membros da comunidade do canal. Então, se você gosta de saber as coisas com antecedência, seja você também aqui um membro do canal. Vamos lá então para a notícia. Olha só, primeiro saiu na revista Veja essa madrugada, tá vendo aqui, ó? Hoje, 5 de setembro, foi publicado a 1h37 da madrugada, tá? Fachin que vai decidir sobre o recurso de Lula para disputar a eleição. Bom, quem quiser pode dar pausa, ler, eu não vou explicar toda a notícia, mas eu vou comentar aqui rapidamente a notícia da Veja e do G1.
Olha só, a matéria diz que existe a possibilidade do ministro afastar sua competência para julgá-lo, considerando não se tratar de fato correlato ao processo criminal. Então o Fachin pode falar assim, ó, não tem nada a ver comigo, isso aí tem que sortear para outro. Aí outra pessoa que vai decidir, outro ministro. E em relação ao histórico, olha só, diz aqui que o ministro Fachin sempre tem negado habeas corpus do Lula em relação ao processo criminal. Então, em relação ao processo criminal, Fachin é contra o Lula. Beleza, isso aí a gente já tem visto. Agora, vamos ver a questão eleitoral. Isso que é fundamental aqui, ó, que é o mais importante. Na questão eleitoral, no entanto, ele concordou, o ministro Fachin concordou com o pensamento dos advogados do ex-presidente em favor da liminar do Comitê da ONU. Se desejar, Fachin pode, sozinho, decidir por conceder o efeito suspensivo da condenação de Lula, bem como de sua extensão. Olha só o que está dizendo aqui. Se tratará apenas da candidatura ou até se vai libertar Lula, uma vez que a defesa pede que não haja qualquer óbice à presença do petista na disputa, o que poderia implicar em reconhecer o direito de que ele esteja em liberdade para participar dos atos de campanha. Ou seja, gente, se o ministro Fachin quiser pegar para ele toda a responsabilidade, ele pode devolver a candidatura do Lula e colocar o Lula em liberdade para participar dos atos de campanha. É isso que pode acontecer. Em relação ao TSE, a defesa do ex-presidente também entrou com recurso e a presidente, Rosa Weber, é que vai decidir, né, se aceita ou não o cancelamento da cassação. Se o TSE recusar, outro recurso também pode ir para o STF para analisar. Então são dois recursos que estão em andamento. Um nas mãos do Fachin, que pode dar a candidatura do Lula e a liberdade, e outro está no TSE. E aqui no site do G1 diz a mesma coisa, tá? Fachin vai analisar pedido da defesa de Lula para suspender a inegibilidade. Não há prazo para o ministro decidir e ele pode analisar o caso individualmente ou levar para o plenário, como eu já havia falado a vocês. E aqui ó, o pedido é para suspender a condenação dele, né, em segunda instância, o que colocaria ele em liberdade, e também os advogados apresentam como argumento a decisão da ONU, né, aquela recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que pediu para garantir os direitos políticos de Lula. E foi isso o que o ministro Fachin foi a favor. Ele é o único dos ministros lá que estavam na cassação do TSE que foi a favor do Lula e está nas mãos dele decidir se aceita ou não esse recurso da defesa do Lula. E olha só, gente, a própria defesa havia pedido que Fachin fosse relator e afirmou que, diante da urgência, Fachin poderia suspender a inegibilidade em decisão individual. Então eles estão lembrando, né? Olha, você pode decidir, vamos, Fachin, decida logo, faça o que você tem vontade. Esse parágrafo aqui está meio confuso, mas pelo que eu entendi é a mesma coisa que diz a Veja, que se for devolvida a candidatura do Lula, vai ser devolvida a liberdade também, porque pode ser derrubada a condenação que ele teve lá em Porto Alegre no TRF4. Bom, gente, então como vocês viram, o negócio é sério. Eu já tinha visto isso de madrugada no site da Veja, mas eu não acreditei muito. O G1 também tinha postado a notícia, mas não tinha falado como a Veja, né, que o Fachin podia decidir tudo e Lula podia até ganhar a liberdade. Mas o G1 voltou atrás e acabou de postar a notícia que sim, que está nas mãos do ministro Edson Fachin decidir se o Lula volta a ser candidato e aí ganha até a liberdade. Então, gente, assim, qual é a minha opinião a respeito disso? O que eu acho disso? É o seguinte, gente, uma coisa que estava 100% definida e 100% decidida, que o Lula ia continuar preso e que o Lula estava cassado como candidato, já estava tudo definido em relação a isto, agora a defesa do ex-presidente ganhou um grande fôlego e a novela vai continuar. É como se fosse uma prorrogação, sabe? Tá ganhando lá por 1-0, aos 48 do segundo tempo, o time adversário vai lá e faz um gol e a partida vai para a prorrogação. É isso que está acontecendo. Já estava definido e agora estamos na prorrogação. Então, assim, na minha opinião, existe aí em torno de 25% de chance do ministro Fachin decidir sozinho e dar a candidatura de volta ao Lula e a liberdade ao Lula. Existe uma boa chance sim, eu acho que ele pode fazer isso, mas na minha opinião, eu acho que muito provavelmente ele vai levar isso para o plenário. Ele não vai decidir sozinho. Se ele decidir sozinho, o país vai incendiar, vai pegar fogo. Então, eu acho que ele vai ser mais prudente e ele não vai decidir isso sozinho e vai levar para o plenário. E daí, lá no plenário do STF, vai continuar do jeito que está. Tudo vai continuar do jeito que está. Ou seja, eu acho que o Lula ainda vai continuar preso e vai continuar
com os direitos políticos cassado, ele não vai ser candidato. Isso é o que eu acho, tá? Mas quem tem que achar é o Fachin. Quem tem que achar é o ministro Fachin. Então eu vou deixar aqui para vocês, gente, o contato do ministro Fachin, telefone e e-mail, para a gente poder enviar mensagens para ele e falar para ele não fazer isso, para ele não decidir sozinho. É um absurdo, não tem cabimento o Lula voltar a ser candidato e ganhar a liberdade. Não tem cabimento isso. Sabe, ele quase que vai entregar o Brasil nas mãos de um bandido que está preso e condenado. Então, isso não pode acontecer, tá? Apesar de eu achar que isso não vai acontecer, que o Lula vai continuar preso, por outro lado, eu voltei a ter bastante receio. Voltei a ter receio de que pode sim, o Fachin pode decidir tudo sozinho. Ele pode dar uma de louco, de maluco e peitar todo mundo e abrir as portas para o Lula. E aí? Agora vocês, o que vocês acham? Comentem aqui o que vocês acham, inscrevam-se aqui no canal, que eu vou ficar atento, qualquer novidade eu trago para vocês, tá bom? É muito triste isso, gente, que se a gente fosse um país sério, nada disso estava acontecendo. Essa novela não tinha nada disso. Olha só, tantas coisas importantes para o judiciário, para os políticos cuidarem, e eles ficam cuidando de coisa que não precisava cuidar. Não tem o que decidir. O cara já está preso, condenado, não tem o que decidir. E eles estão gastando tempo e dinheiro, nosso dinheiro, nós pagamos o salário caríssimo deles, não só o salário, mas todos os benefícios que eles têm, nós pagamos para eles ficarem brincando de decidir se prende, se solta o Lula, se o Lula é candidato ou não. A gente está pagando para eles brincarem com uma coisa dessas. Gente, valeu, eu vou ficar atento, qualquer notícia eu trago de novo para vocês, tá bom? Obrigado por terem assistido, a gente se vê então até os próximos vídeos, até mais, tchau, tchau, um abraço.